E em estúdio, neste Hora Económico, estão os convidados António Rebelo de Sousa e José Poças Esteves, convidados habituais do Hora Económico. Aos dois, muito boa noite. Obrigada pela vossa presença já habitual. É um grande prazer. António Rebelo de Sousa, o Governo precisa ou não do PS para fazer esta refundação do Estado Social? Bem, vamos lá ver. Tudo depende daquilo que se entende por refundação. Se entende por refundação haver uma renegociação do acordo com a Troika, enfim, seria desejável que houvesse um amplo consenso democrático em que participasse também o Partido Socialista, mas o Governo tem todos os poderes para fazer essa renegociação com a Troika. Se por refundação se entende a indispensabilidade de se reequacionar o papel do Estado na economia, seria desejável que houvesse realmente um consenso com o Partido Socialista, mas só se esse tal reequacionamento implicasse uma alteração da Constituição é que necessariamente teria que haver um acordo com o Partido Socialista para alterar a Constituição da República. Portanto, pode haver outras soluções. Mas ainda que não seja necessário, no seu entender, era desejável? Era desejável. É desejável. Não é necessário por isto. Quer dizer, bem, tudo depende daquilo, como disse, tudo depende daquilo que se entende por refundação, realmente, do próprio Estado e do papel do Estado. Porque, como disse, se for só, por exemplo, para conceder a gestão da exploração de algumas empresas ou de alguns setores que neste momento realmente estão pertencem a algumas empresas que pertencem ao setor público, não é? E se isso não implicar uma revisão constitucional, como disse, é perfeitamente possível. O Governo tem todos os poderes para o fazer e não precisa realmente um entendimento com o Partido Socialista. Agora, se pretende ir mais fundo na redefinição do papel do Estado na economia, então, se houver lugar realmente a uma revisão constitucional, é necessário realmente um entendimento com o Partido Socialista. É sempre desejável. Agora, é preciso também que o Governo perceba o seguinte, é que o Partido Socialista não é um partido liberal, não é um partido social-democrata. E como Partido Social-Democrata que é, não se pode esperar que haja um milagre. Quer dizer, o Partido Socialista, a respeito do Serviço Nacional de Saúde, não tem a posição do Mitt Romney. E a respeito do ensino público, também não tem a posição, digamos assim, do Ryan, do Partido Republicano Americano. Quer dizer, tem realmente uma posição. E em relação realmente à progressividade dos impostos, também não tem a posição dos conservadores ingleses. Quer dizer, portanto, milagres não se fazem. Portanto, se realmente o Bloco, a PPD, PSD, CDS, quiser um entendimento mais amplo com o Partido Socialista, tem que conciliar em algumas matérias e tem que aceitar as posições do Partido Socialista em relação ao Serviço Nacional de Saúde, em relação Mas ao quando ensino fala público. do bloco do governo de coligação PSD-CDS, está convicto que o CDS está de acordo com esta refundação do Estado Social? Eu ainda não percebi. Porque, para já, ainda não percebemos qual é o conceito, enfim, o verdadeiro sentido da refundação. Em segundo lugar, realmente, o CDS ainda não disse nada sobre essa questão, realmente, oficialmente, que assim, pela voz, realmente, do seu líder, por exemplo, não disse se estava de acordo, se não estava de acordo, realmente, qual era o conceito, na perspectiva do CDS, da refundação, etc. Portanto, não se sabe. Portanto, é realmente muito difícil estar a negociar, seja o que for, realmente, nessa base. Mas, admitindo que há uma convergência entre o PPD e o CDS sobre essa matéria, então, enfim, temos que perceber que, enfim, não podem esperar uma rendição do Partido Socialista. Quer dizer, não podem esperar que o Partido Socialista, enfim, de um dia para o outro, chegue à conclusão de que realmente o setor empresarial do Estado não faz sentido nenhum, que tudo que seja gerido pelo setor público é realmente mal gerido, que o Serviço Nacional de Saúde tem que ser posto em causa, realmente tem muitos aspectos, que o ensino público tem que acabar, enfim, e que, enfim, a generalidade dos estabelecimentos de ensino primário e secundário em todo o país tem que ter um regime de mera associação realmente com o Estado. Enfim, não pode esperar esse milagre, quer dizer, do Partido Socialista. Portanto, tem que conciliar em vários aspectos. Por exemplo, uma coisa que era interessante o Governo fazer, se está realmente boa fé, se quer mesmo realmente chegar a uma plataforma, era dar assim um sinal de abertura a algumas críticas do Partido Socialista. Era mesmo esse ponto. Por exemplo, a RTP, a abertura a que houvesse uma suspensão
questão da privatização da RTP, porque, como sabe, tem sido uma questão muito polémica, o conceito de serviço público de televisão, e, portanto, agora o Partido Socialista, o Governo, unilateralmente dizer, olha, nós, porque realmente queremos que haja realmente uma maior abertura ao Partido Socialista, podemos agora fazer uma suspensão por 2 ou 3 meses do processo de privatização da RTP para discutirmos melhor o que é realmente o serviço público de televisão, porque sabemos que há uma posição mais crítica. Ou seja, no fundo, acha que quer dizer, tem que haver um sinal qualquer. Tem que haver um sinal qualquer, não é? Penso José eu. Poças Esteves, acha, o PS já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que se queixa que o Governo não ouve. Também os parceiros em sede de concertação social já por várias vezes disseram que é o Governo que não está a cumprir o acordo. Acha que o Governo tem, de facto, se esforçado por procurar este consenso político? Não, não parece. Não parece que se tenha esforçado. Agora, eu acho que tem que haver este consenso político, porque agora chegou a hora da verdade. Estou de acordo com o António. Agora é preciso ir mais longe. Fez-se a parte fácil da reestruturação. Agora é preciso ir, na minha opinião, das duas uma, ou se renegocia a dívida, ou se consegue melhores condições de dívida, ou então vamos mesmo que continuar a reduzir o déficit, e para reduzir o déficit vamos ter que entrar no Estado a sério, nas reformas do Estado a sério que não estão feitas. Vamos ter que melhorar a eficiência do Estado, vamos ter que mudar processos do Estado, vamos ter que mexer na quantidade de pessoas que estão no Estado e que têm uma utilização bastante ineficiente. E, eu espero que não, mas muito provavelmente vamos ter que mexer no Estado Social. E aí, na minha opinião, não é preciso reduzir o Estado Social. Provavelmente o que pode e deve ser feito, e nesse aspecto acho que o Partido Socialista estará de acordo, desde que não se mexa no serviço que o Estado presta, mas que os serviços têm que ser prestados de uma forma muito mais eficiente. Estou completamente de acordo. Eu creio que se pode ganhar muito a nível de eficiência sem cortar no serviço do Estado. Mas a questão é onde estão essas gorduras e essas ineficiências. O PSD fez campanha eleitoral e dizia que era preciso cortar nas gorduras do Estado e era preciso colmatar todas essas ineficiências. Mas onde é que elas estão? Não cortou. Não cortou. Mas estão identificadas? Eu creio que ainda não estão identificadas. É esse o trabalho que neste momento tem que ser feito. Esse é que é o grande problema, porque, para já, bem, há aqui uma questão prévia que é importante, que eu estou de acordo com o José Poças Esteves. Mas algumas estão identificadas. Alguma coisa se tem que fazer. Agora, mas o trabalho de fundo não está feito. Eu acho que aqui vários aspectos a considerar. Primeiro, eu estou de acordo com o parecer do Conselho Económico e Social. Portanto, há aqui uma negociação que importa sempre fazer, que é, enfim, a negociação da redução da taxa de juro e a renegociação dos prazos, que também parece importante, e depois a introdução do tal vetor realmente do fomento do crescimento e da criação de emprego. Agora, mas o Governo mantém a ideia de que não pretende renegociar prazos? Mas é uma ideia errada. Nem os credores irão aceitar, na minha opinião, se não se entrar na reforma do Estado, a sério, que não está feita, e provavelmente mas a questão reduzir de uma é forma num tão curto espaço de tempo, são os tais 4 mil milhões. É possível fazer uma redução tão grande num tão curto espaço de tempo? Encontrar estas ineficiências, fazer estes cortes não sei, 4 mil milhões? Acho que é bastante e, portanto, é preciso ir bastante longe. Algumas das gorduras estão identificadas a nível das autarquias, a nível da administração do Estado, a nível da saúde, a nível da própria educação. Portanto, há serviços que, de facto, são a ser prestados de uma forma bastante ineficiente. Eu não me chocaria... Mas há também aqui uma questão legal, em que serviços é que o Estado pode mexer sem ser inconstitucional. Quais é que são os considerados? Mas eu acho que não precisa de mexer na Constituição, desde que não mexa no Estado Social. Basta ser muito mais eficiente, com maiores níveis de produtividade e, se possível, colocar, a Constituição não o proíbe, alguns dos serviços que neste momento estão a ser feitos de uma forma ineficiente pelo Estado, poderem ser feitos de uma forma mais eficiente pelos privados, se for esse o caso. A Constituição não proíbe que haja um cheque de educação e, por exemplo, que os privados possam receber dinheiro para prestar serviços públicos. Há reformas de fundo que se podem fazer. Por exemplo, para além do regime de mobilidade, realmente ao nível das fundações podia-se ter ido mais longe, mas para além disso, eu não sou contra a possibilidade de, por exemplo, há algumas florestas que são pertences ao Estado passarem a ser geridas por privados. Não é uma coisa que não me repugna nada. Se os privados gerem
melhor. Se gerir melhor, Se é uma questão que tem que ser pessoal em ponderada. excesso. É uma coisa que tem que ser estudada, tem que ser ponderada. Por exemplo, realmente também não me admira, enfim, não me chocava muito que houvesse, de uma forma mais generalizada, a aplicação de regimes de associação entre estabelecimentos de ensino privados e o Estado também, enfim, embora também com alguns limites, como é evidente. Portanto, há aqui aspectos que podem ser estudados, até mesmo na saúde. Nós temos que distinguir aquilo que são as unidades centrais, uma por distrito, é a regra, daquilo que são os centros de saúde, ou as unidades periféricas, ou realmente os centros especializados, realmente, digamos assim, em que, ou um ambulatório, em que aí a iniciativa privada até pode também desempenhar um papel importante. Portanto, tudo isso deveria ser devidamente estudado e equacionado. Por isso é que há muito tempo que ando a defender a tese que devia haver um plano de ordenamento do país, devia-se realmente selecionar os setores estratégicos, realmente devia haver um estudo profundo sobre a reforma a empreender nestes setores, coisa que não se tem feito. Já passou 1 ano e meio e não se fez nada. Ora bem, isso é que é realmente lamentável. Mas não sou contra isso e acho que não é preciso alterar a Constituição para se fazer isso e para passar a haver uma maior eficácia na saúde como na também, como dizia há educação. pouco, não é preciso mexer no Estado Social. Eu acho que não, porque aqui a questão é esta, que as pessoas confundem um bocado os bens públicos e a prestação de serviços públicos com a titularidade por parte do Estado. Quer dizer, são coisas distintas e com a gestão por parte do Estado. Um bem público, por exemplo, os transportes coletivos numa cidade podem ser realizados por uma empresa privada e haver até gratuitidade no acesso realmente a esses transportes coletivos, pagando o Estado uma determinada, ou gratuitidade, ou pelo menos realmente um acesso relativamente acessível, a haver preços acessíveis, sendo essa prestação de serviço assegurada realmente por uma empresa privada com participação por parte do Estado. Quer dizer, portanto, a prestação, os serviços públicos têm certas características, a indivisibilidade, a impossibilidade de exclusão, a não rejeitabilidade, etc. Mas, evidentemente, podem ser prestados por uma empresa privada também. Agora, desde que obedeça, essa prestação de serviço tem que obedecer a certos requisitos. Portanto, acredita que parte da solução poderia ser a concessão a privados de várias funções que atualmente são do Estado? Isto depende do que for. Por exemplo, se me disser, olha, vai-se fazer a concessão a privados da segurança e da defesa realmente do Estado, eu acho mal, não é? Ou da justiça, realmente faz um contrato realmente de sessão de exploração. As prisões, da justiça. Porque é que as prisões têm que ser geridas pelo Estado? Podem ser as prisões... Existem tribunais arbitrais também. Para falar um caso um pouco extremo, mas porque não há razão nenhuma para que as prisões sejam geridas por empregados públicos. Porque é que não são geridos por empresas privadas? Mas há casos que se prendem com o exercício da soberania, que eu acho que realmente não deve haver realmente concessão de exploração. E noutros casos, eu admito que possa haver, desde que isso seja do interesse do Estado e haja adequada regulação enfim, e haja mecanismos efetivos de controle. Um dos grandes problemas, por exemplo, quando nós falamos das privatizações, e foi um dos erros do passado, não tanto agora nos últimos tempos do FMI, foi que para se poder privatizar realmente é preciso que previamente se consiga assegurar condições de concorrência no setor em que são feitas as privatizações. Exato. Eu não posso privatizar realmente empresas sem garantir previamente que o setor não venha a ser afetado em termos de condições de competitividade. Portanto, tem que haver uma legislação de defesa da concorrência, tem que haver uma autoridade de defesa da concorrência, etc. E, portanto, em setores, por exemplo, do monopólio natural... E aí é que é o grande papel do Estado. Que não está discutido, que é o papel de facilitador e, sobretudo, como o António está a dizer, o papel de regulador do Estado. Não há problema nenhum em se entregar a quem gira de uma forma mais eficiente, se for privado, que seja o privado. Mas é preciso Agora, que a há o problema da funcione. regulação. E essa questão fundamental da regulação é que não está devidamente a ser encarada. E a regulação tem que ser uma regulação independente e não pode ser uma regulação comprometida com o poder que está no poder da altura. Tem que ser, de facto, uma regulação independente e o Estado tem que garantir isso numa lógica de médio e longo prazo. O problema, se tivermos uma boa regulação, não há nenhum problema em entregarmos algumas, sem mexer no perímetro do Estado e sem mexermos no Estado Social e dos serviços do Estado, prestar esse serviço de uma forma muito mais eficiente. Se tiver que ser pelos privados, que seja pelos privados, até uma forma de reduzir os encargos com o pessoal e passar isso para o lado privado.
Agora, tem que haver um pressuposto básico, tem que haver uma boa relação e a relação tem que ser independente face ao poder político, claro. Em relação a algumas das medidas que constam do Orçamento do Estado, os juízes do Tribunal Constitucional já vieram emitir um parecer e dizer que tanto a suspensão dos subsídios como a sobretaxa de 4% violam os princípios da igualdade e da proporcionalidade e desafiam, pelo menos segundo o documento a que o Económico teve acesso, desafiam os deputados a pedir fiscalização. Corremos o risco de voltar a ter uma fiscalização sucessiva, como aconteceu este ano? Ou era, para prevenir essa situação, era prudente que Cavaco Silva pedisse a fiscalização preventiva? Bom, essas questões políticas, a mim, tenho alguma dificuldade em as entender, muito claramente. Políticas que têm repercussão na economia. E depois tem, e sobretudo quando os tribunais se metem a tomar posições que têm um efeito e sabem que o têm intencionalmente, é ter um efeito na economia, enfim, e com definições de equidade que são muitas vezes subjetivas, parece-me relativamente complicado. É aquilo que temos e, de facto, eu acho que isto tem que ser um bom entendimento entre as estruturas que a Constituição portuguesa tem e, portanto, tem que haver algum entendimento. Não se pode correr o risco de tomar decisões e depois elas vierem a ser contrariadas por outro órgão. Nesse aspecto, eu acho que deveria haver um consenso e um entendimento mais claro entre as estruturas Mas é previsível que haja esse risco outra vez. Pois é, pois é. Claro que esse risco há e seria mau que assim acontecesse, mas há claramente esse risco. Mas aí, se permite o Zé Poças Esteves, eu acho o seguinte, acho que, de facto, por muito que se considere que a decisão que eventualmente venha a ser tomada pelo Tribunal Constitucional pode realmente provocar grandes problemas à economia nacional e com certeza que provocará em termos realmente do Orçamento de Estado, era previsível que isso pudesse vir a acontecer. Portanto, eu acho que a iniciativa que o Partido Socialista, a certa altura, pretendeu desencadear de acelerar o processo de aprovação do Orçamento de Estado para mais rapidamente o Presidente da República poder, de alguma forma, desencadear um mecanismo de fiscalização prévia por parte do Tribunal Constitucional, fazia sentido. E deu uma ideia de que o Governo pretendeu, pelo contrário, afirmar a sua posição de princípio de que não havia qualquer inconstitucionalidade e, portanto, não era preciso acelerar coisa nenhuma e dessa maneira até pressionava um bocado o Tribunal Constitucional a não tomar nenhuma posição porque depois realmente iria ser altamente prejudicial para o país. O que não parece que tivesse sido realmente uma decisão particularmente inteligente, porque já se viu que o Tribunal Constitucional é mesmo capaz realmente de avançar com uma decisão no sentido de considerar inconstitucional. E houve aqui um cuidado, que para mim era quase evidente que haveria aqui problemas. Dois cuidados. Um que tem que ver realmente com os pensionistas, com as pensões da reforma e com a possibilidade de se argumentar que o tratamento a que são sujeitos pensionistas num certo sentido, é discriminatório em relação ao tratamento dispensado realmente a outros contribuintes. Depois, a outra questão que parece importante é que enquanto que os funcionários públicos realmente têm na prática um subsídio e meio, um bocadinho mais do que um subsídio e meio realmente, de penalização, chamemos-lhe assim, não é? Realmente, os privados ficam em meio subsídio, não é? Na prática, um bocadinho mais de meio subsídio. Portanto, enfim, quando estavam, enfim, as pessoas, o que eu teria feito se fosse ministro mal por mal, não é? Por mal, era meio subsídio de férias e meio subsídio de Natal para todos, quer dizer, quer para os funcionários públicos, quer para os trabalhadores privados. E fazia meio subsídio de cada vez porque realmente o impacto em termos realmente psicológicos não era tão gravoso. E não só psicológicos, porque é diferente tirar e não podia haver o argumento de haver tratamento discriminatório. Mas é diferente também para as famílias ser retirado o rendimento mensal ou um rendimento que é pontual em duas épocas definidas do ano. Era mais psicologicamente o que eu teria feito. Não se podia argumentar que havia tratamento discriminatório entre os funcionários públicos e os privados. E mais, as pessoas já estavam preparadas psicologicamente para isso. Estava quase todo o país preparado para isso. Embora o conceito de equidade é subjetivo e, portanto, depende da referência com que está. O que é importante, claramente, é o bom entendimento entre os órgãos de soberania. E, nesse aspecto, o Presidente da República provavelmente deveria ter tomado essa iniciativa para eliminar o risco e a insegurança e a instabilidade que isto poderá eventualmente criar. Porque neste momento, de alguma forma, se não há já uma ruptura no consenso, ela está muito próxima, tanto no consenso político como social. Acha que Cavaco Silva deveria ter aqui um papel mais preponderante ou prevê-se que venha a ter? Tem que ter. Eu não vejo alternativa. O papel do Presidente da República é exatamente esse e serve para atuar nestas circunstâncias.
Se o não fizer, não está a fazer o papel do Presidente da República. Então, Mas para isso, eu acho que sim. Acho que o Presidente, neste momento, devia ter um papel mais ativo, mais atuante. E agora volta àquilo que eu há pouco disse. Por exemplo, uma maneira de ter um papel mais atuante era tentar, junto do Partido Socialista, defender a tese que seria realmente desejável haver um entendimento amplo entre, enfim, os partidos que apoiam o Governo e o Partido Socialista, a principal força da oposição, mas também sensibilizar o Governo para fazer algumas cedências e em relação a uma ou duas privatizações que estão em curso e em relação às quais existem dúvidas, não digo em relação à ANA, acho que realmente o processo pode continuar e seria prejudicial para o país que neste momento realmente houvesse uma suspensão desse processo de privatização da ANA, até enfim, com implicações em termos de execução orçamental, mas, por exemplo, em relação à privatização da RTP, em que há muitas dúvidas, mesmo no seio da coligação, que está no poder. Há muitas dúvidas, há divergências entre o CDS e o PSD. E em relação à TAP, em que há só um candidato, enfim, não sei até que ponto é suficientemente idóneo ou não, realmente, enfim, mas há só um candidato e as condições de negociação do Governo neste momento não são talvez as melhores porque não tem vários candidatos, não tem várias alternativas. Podemos entender, e eu não quero usar o António como alguém que está dentro das decisões do Partido Socialista, mas está, de certeza absoluta, relativamente próximo de alguns pensamentos do Partido Socialista. Podemos entender que o envolvimento do Partido Socialista, que é absolutamente necessário, poderia passar por alguma abertura do Governo a discutir alguns temas que têm estado a fazer. Eu acho que sim. Nomeadamente as questões das privatizações. Eu acho em relação àquelas que têm sido mais polémicas e que ainda por cima não têm uma incidência, digamos assim, se houver um retardamento ou perdoa-se agora o francismo, mas esquece, se houver um atraso de 2 ou 3 meses, não é por causa disso que realmente as implicações em termos orçamentais são muito gravosas. Se houver essa demonstração de boa vontade, isso é importante o envolvimento do Partido Socialista, porque se não houver envolvimento do Partido Socialista, as reformas do Estado, onde se tem que entrar, e são de facto reformas profundas, dolorosas, mas que vão no fundo refundar ou renovar, como quisermos, mas até ao momento o Estado. O Governo não ouviu o PS, pelo menos é Pois, assim o que o problema PS diz, foram feitas por isso é que eu várias fiz a pergunta, revisões do se memorando. ouvindo o PS naquilo que o PS tem dito que quer ser ouvido, será a contrapartida necessária para a boa vontade do PS em participar Por isso era neste preciso processo. também uma mudança de atitude por parte do Governo. Sim, Sim, claramente. sim, Claramente. totalmente de acordo. Meus Acho que é uma boa síntese. Meus senhores, muito obrigada pela vossa análise prazer. neste Hora Económica. Até à próxima semana. Muito obrigado.